Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aí, o nosso Conectados ao Céu através da palavra. E nesta manhã quero dividir o meu devocional contigo. Tivemos um probleminha aí na minha conexão. Não está muito boa, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu queria compartilhar já contigo Daniel, capítulo 1, apenas o versículo 8, a parte B dele, que fala: resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei. Vou repetir: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Aleluia! Irmãos, quero falar nessa manhã sobre o arrebatamento iminente da igreja. Nós sabemos que o Senhor está voltando, já temos a ciência disso, né? Os acontecimentos que nós estamos vivendo nos apontam para esse grande evento escatológico. E estamos vivendo um tempo, irmãos, que a conclusão que nós chegamos é que não existe mais espaço para a igreja aqui na terra, né? E eu falava hoje pela manhã em casa que, assim como na época do dilúvio, a maldade do homem chegou a tal ponto, né? Se multiplicou a tal ponto diante dos olhos do Senhor que ele resolveu acabar com toda a sua criação, enviando o dilúvio, né? E a Bíblia vem dizer para nós que os dias do Senhor aconteceria como nos dias bem de Noé. E qual era o dia que Noé vivia, né? A Bíblia fala que comia, bebia, casava, se dava em casamento. Quando o dilúvio chegou, né? E eles só perceberam quando Noé entrou na arca e quando os primeiros pingos de chuva começou a cair sobre a arca. Então, que me chama a atenção que o Senhor só falou para Noé acerca do dilúvio apenas uma única vez, né? E Noé, ele viveu em prol de aprontar a sua arca, a mesma arca que lhe proveria a salvação, não só dele, mas toda a sua família, né? E a mesma coisa hoje, irmãos, com relação à igreja. O Senhor está dando tempo para a igreja, tempo para a humanidade, né? Mas a humanidade, ela tem voltado o seu rosto, o seu coração, né, contra Deus. E o Senhor vai entregar a humanidade às suas próprias paixões, que é um mundo sem Deus, né? Isso aí será com a volta com o estabelecimento do anticristo, com o estabelecimento da nova ordem mundial, onde o anticristo ele fará uma única religião, né? E vai exigirá, né, a adoração a ele mesmo. Então, irmãos, se o mundo hoje não adora a Deus, né, vai adorar o anticristo, quem ficar aqui na terra. Se a minha adoração não estiver canalizada para os céus, né, um dia a adoração será canalizada para o anticristo. Então, irmãos, e a conclusão que nós chegamos é que não existe mais espaço para a igreja aqui na terra, né? E o arrebatamento é algo iminente, é algo que acontecerá numa hora em que nós não estivermos preparados. A Bíblia diz que a volta do Senhor será como um ladrão, né? Uma hora que você menos espera, o ladrão vem e te rouba. E é o único roubo que eu queria que acontecesse comigo, é ser roubado pelo Senhor, né? Ser levado bem pelo Senhor. E espero que essa também seja o desejo do seu coração. Então, irmãos, assim como Daniel, nós devemos não nos contaminarmos, né, com nada nesse mundo mais, porque o mundo jaz no maligno. E o mundo não pode determinar, né, a nossa dieta. Não podemos comer aquilo que o rei do mundo tem a nos oferecer, porque isso foi justamente o que Nabucodonosor fez, né, com Daniel, estabelecendo não apenas Daniel, mas
Ananias, Misael e Azarias, né? O qual ele, além de determinar a dieta, o rei Nabucodonosor quis também mudar-lhe os nomes, dando nome pagãos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso mostra que o mundo quer que nós esquecemos a nossa identidade. Isso mostra que o desejo de Satanás é que nós venhamos perder a nossa identidade como igreja, a nossa identidade como filhos de Deus, a nossa identidade como herdeiro de Deus, a nossa identidade como aquele que vai herdar todas as coisas em Cristo Jesus, né? E o mundo quer, assim como fez com Daniel, fazer com que nós esquecemos a nossa origem, né? Fazer com que nós negociemos a nossa identidade e a nossa origem, esquecendo, né? Fazendo-nos esquecer que a nossa origem não é a terra, a nossa origem é o céu, né? Deus, quando fez o homem, ele soprou para dentro do homem, e dentro daquele homem de barro, Deus colocou uma natureza celestial dentro do homem, né? E assim como a terra foi corrompida, né, dentro de nós há uma parte que não foi corrompida, que está no nosso espírito humano, o lugar aonde Deus habita. Embora a nossa carne, né, ela pode ter sido danificada pelo o dano de Satanás lá no Éden, há um espírito em nós que é incorruptível, né? E é nesse espírito incorruptível que Deus habita. Então, irmãos, o que nós não podemos é deixarmos ser contaminados pelo aquilo que o rei tem determinado para nós. E o rei desse mundo é a mídia, né? Nós vivemos num mundo midiático, né? E não é o rei que determina, não é o mundo que determina, não é a mídia que determina. Hoje, a mídia determina o que o mundo faz. As tendências mundiais é tudo midiático, né? Mas com relação à igreja, não. Com relação à igreja, quem determina ainda é o Senhor. João, em Apocalipse 4, ele vê um trono nos céus. E uma voz diz, sobe bem para cá. Então João vê algumas partes dos acontecimentos terrenos. E quando Deus eleva João a esse plano, aí João pôde ver, Deus pôde mostrar a João as coisas que em breve, né, aconteceria sob outro plano, sob outra cosmovisão. Então, irmãos, não é o rei desse mundo, não é Satanás, não é a mídia que vai determinar como a igreja deve se posicionar, como você deve se vestir, o que você deve comer, né? Os lugares que você deve ir. É o Espírito de Deus que em vós habita que deve determinar. E Daniel, ele tem um modo de vida muito que vem muito nos ensinar, né? Embora cativo em Babilônia, né? E hoje a Babilônia aponta para um sistema de coisas, né? Um sistema não só religioso, mas um sistema político, um sistema de coisas, né? E Daniel, ele sabia transitar em Babilônia. E como que ele sabia transitar? Como que ele transitava em Babilônia? A Bíblia vem dizer, lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, que 3 vezes por dia Daniel orava, abria uma banda para Jerusalém, abria um portal para Jerusalém, e Daniel orava ao seu Deus 3 vezes ao mundo. 3 vezes ao dia, perdão. E essa foi a receita para Daniel vencer o mundo babilônio. Daniel estava em Babilônia, mas a Babilônia não conseguiu penetrar em Daniel. Então Daniel, ele tinha a sua maneira de viver, e não era o rei, não era a ordenança do rei, não era o edito do rei, né, que determinaria como Daniel viveria a sua vida, né? E eu quero dizer bem para você, eu sempre falo isso, né, nas minhas ministrações, né, sempre que eu posso tocar na questão da volta do Senhor, um tema pouco pregado nas igrejas hoje, né, porque a mídia determina que a igreja, que alguns lugares pregam aquilo que o povo precisa ouvir, né? Mas o que nós precisamos ouvir, irmãos, é que há um Deus, há um céu, há um inferno, e há uma igreja que está prestes a ser arrebatada. E isso não vem sendo pregado nas igrejas.
Hoje os cultos são volto a falar, para a satisfação do homem. Isso tudo é uma maneira de Satanás usa, uma estratégia de divertir, entreter, né? Pessoas dentro da própria igreja, né? De modo que as pessoas não chegam ao pleno conhecimento dessas verdades. E a maneira como você vive hoje com Deus é que vai determinar, a maneira como você vive hoje com Deus aqui na terra é que vai determinar a maneira como você viverá a sua eternidade, onde passará a sua eternidade, né? Agora, se vai ser ao lado do Senhor ou não, né? Isso quem determina é você, pela maneira como você vive, como você dirige a sua vida hoje. Então, a forma como nós vivemos hoje vai determinar a nossa eternidade. Se ela vai ser ao lado de Deus ou não, isso vai ser determinado por nós mesmos. Então, irmãos, que nós possamos nos voltar ao Senhor, né? Voltemos ao Senhor porque Ele está voltando. Olha, tem uma urgente notícia. Voltemos ao Senhor porque Ele está voltando. E o arrebatamento é um fato, né? Assim como o céu é um fato, o inferno também é um fato. A salvação ou condenação é uma escolha nossa. A salvação ou a condenação é uma escolha nossa. Então, nós vivemos num mundo que temos que tomar decisão todos os dias, né? Você faz escolhas. Então, irmãos, a salvação ou a nossa condenação também é nossa escolha. É uma decisão nossa, é apenas nossa. A salvação é algo individual. E eu quero falar para você que o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós vivermos na igreja, não quer dizer, irmãos, que nós vamos garantir a nossa eternidade ao lado do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Então, irmãos, não é a questão de estar na igreja, mas uma questão de ser igreja. É uma questão de optar não pela porta aberta, escancarada, né? Mas optar pela porta estreita, né? Somos nós que decidimos, somos nós que escolhemos, e eu escolho estar com o Senhor. E nós devemos escolher estar com o Senhor, deixar o lago de fogo, né? Para quem quiser. O lago de fogo, irmãos, ele foi destinado, já está escrito, para Satanás, para o falso profeta, para o anticristo e toda a raça satânica. Então deixa o lago de fogo para quem quiser. Escolha estar com o Senhor ainda hoje. Escolha estar ao lado do Senhor ainda hoje, né? 2 Timóteo 2,19 fala: aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor, né? Somos vaso de honra para o Senhor, irmãos. Então o Senhor, ele conhece aqueles que lhe pertencem. Então nós devemos apartar das injustiças, assim como Daniel se apartava das coisas de Babilônia, orando 3 vezes ao dia. Oração, irmãos, hoje é uma coisa rara nas igrejas, né? É uma coisa rara, tem tempo para tudo, menos para oração e menos para a palavra, porque o que Satanás tem feito é divertir, entreter as pessoas, não permitindo que elas cheguem ao pleno conhecimento, não permitindo que essa revelação, não permitindo que esse fato escatológico da volta do Senhor seja debatido nos cultos, seja debatido nas células, seja debatido no dia a dia, né? Nós devemos viver, eu falei bem de Noé, nós devemos viver como Noé. Noé só recebeu o intimato do dilúvio apenas uma vez. E quantas vezes a igreja tem sido despertada, a palavra de Deus fala acerca da volta do Senhor, né? E muitos de nós vivemos como se isso não fosse acontecer nos nossos dias, né? Porque nós vivemos dias difíceis, nós estamos no iminente perigo da apostasia, né? Onde as pessoas aprendem, você sabe que Jesus está voltando, nós sabemos. Então as pessoas aprendem, mas jamais elas vão chegar ao pleno conhecimento dessas verdades que elas conheceram, porque a apostasia, o vento da apostasia, a leva para bem longe disso, que nem Pedro lá fala, né? Que nem lá em Pedro fala que muitos têm por tardia a volta do Senhor. Esquece que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então nós devemos viver, irmãos, de modo
a apressar a volta do Senhor, vivendo de modo que nós podemos nos encontrar com o Senhor na primeira esquina, no primeiro virar, até mesmo no trânsito da sala para o nosso quarto, nós podemos ser arrebatados como igreja. Então, irmãos, que nós possamos viver, né, esquecer a forma como o mundo está ditando, né, a forma como até a própria igreja mesmo, né, porque a promessa são para os vencedores nessa época, assim como Noé foi vencedor na época dele, né, bilhões de pessoas viviam na terra e apenas 8 pessoas foram salvas, irmãos. Então, né, pelo fato de estar dentro da igreja, né, que nós seremos salvos. Paulo fala em 2 Timóteo 3, do versículo 10 ao 14, depois você lê com mais tempo, né? Ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, de Cristo que nós aprendemos. Então, o Senhor, irmão, ele nos preocupa conosco. Ele deixou tudo já está dito, tudo já foi dito. Oi, Bruna, Deus te abençoe, minha irmã, saudade. Tô vendo aquelas crianças lindas crescer, estão crescendo muito rápido. Um beijo neles, tá, Bruna? Outro para você, que Deus te abençoe. Então, irmãos, mas Paulo tinha um cuidado com o jovem Timóteo. Ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Igreja, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem, né? Sabendo de quem aprendeste, que é do próprio Senhor. O próprio Senhor tem um cuidado de imunizar a sua igreja, de falar sobre a sua volta. Olha, eu vou, mas eu voltarei, né? Quando ele ressuscita, né? Quando os discípulos vão ao túmulo, tá lá o lenço dobradinho, deixado à parte, né? Esse lenço é uma palavra que fala: ó, vou ali, mas eu já volto, né? É um costume judaico. E quando o servo colocava a comida do seu senhor e ficava lá vendo se ele ia precisar de mais alguma coisa, quando ele acabava, se ele pegava o lenço e enxugava a boca e jogasse em cima do prato, ele falava assim: ó, tá terminado, acabei, não vou voltar mais. Mas quando ele botava, ele dobrava o lenço, né, isso queria dizer que ele se ausentaria da mesa, mas ele voltaria. Então, irmãos, essa era a preocupação que o Senhor tem bem para nós. Tu, porém, igreja, permanece naquilo que aprendeste, porque o Senhor está voltando. Ele foi, mas ele volta. Ele vai voltar para nos arrebatar, né? E nós devemos nos ataviar, sermos como aquelas virgens, aquelas 5 prudentes. Então, irmãos, 5 delas viviam o problema não era a questão bem da vasilha, o problema era o azeite, porque 5 tinham azeite bem na vasilha e as outras 5 não. As 10 eram irmãs, as 10 congregavam, as 10 iam aos cultos, as 10 faziam campanha, as 10 talvez pulavam no poder, as 10 talvez faziam os seus devocionais, mas apenas 5, irmãos, tinha azeite na sua vasilha. Então, irmãos, tu, porém, permanece naquilo, permanece em Cristo, irmãos, não permaneça, faça como bem Daniel, embora no sistema de Babilônia, ele permanecia em Cristo. Não deixa que esse sistema que está prestes a cair, né, ele te domine, ele te determine a maneira da sua adoração, a maneira como você vive para Cristo, como você está se preparando. Não é o sistema que determina, mas sim aquilo que o Senhor deixou determinado bem para nós. E Paulo continua dizendo também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Onde a palavra da verdade foi afastada dos púlpitos, das plataformas, né? Onde aquele que deveria ensinar, pregar as verdades, que verdades são essas, irmão? Acerca da igreja. Qual é a verdade acerca da igreja? É que Jesus, o dono dela, está voltando. Mas as pessoas têm sido divertidas, há um evangelho do entretenimento sendo pregado, há um cristianismo levedado assim pela massa, né? Há um levedo que está estragando toda a massa, irmãos. Mas
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, né? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão mais a sã verdade, porque, pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, né? E se recusarão a dar ouvido à verdade e se entregarão às fábulas, às falácias, às genealogias sem fim. Tantas coisas sendo faladas nas igrejas hoje, menos sobre a volta do Senhor, né? Satanás sabe como trabalhar, né, irmãos? A Bíblia fala para nós não ignorar os desígnios dele. Ele sabe como trabalhar, né? E então, irmãos, e aqui eu vou terminar, né? Fique ciente de uma coisa, irmãos. Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar, né? Saia de toda a contaminação. Embora ele estava vivendo na Babilônia, né? Ele não se deixou contaminar por ela. E Babilônia, irmãos, é o sistema religioso que você e eu vivemos hoje. É o sistema político que você e eu vivemos hoje. É o sistema de coisas, né? Da onde um dia Satanás, né, vai demonstrar, se ele já está demonstrando a sua cara hoje, vai chegar um dia que ele vai realmente, de fato e de verdade, mostrar todo o seu potencial e para aquilo que ele veio. O anticristo está aí, prontinho para governar, todas as coisas já estão prontas, todas as coisas já estão sendo encaminhadas de uma maneira com que os fatos estão apontando, né, para essa eminente volta do Senhor. Né, e que a igreja não seja tomada de surpresa e que você não seja surpreendido, né, mas que você possa voltar à tua sobriedade como crente, como membro do corpo de Cristo, que nós possamos de fato e de verdade saber que há um céus que nos espera, que a nossa origem é os céus e a igreja, ela está se despedindo da terra porque não há mais espaço para ela aqui. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa de fato, de verdade, te fazer lembrado essas coisas, né? Porque se o Senhor não vir te buscar, a nossa morte pode nos levar a nos encontrarmos com Ele. E se Ele voltar hoje, se Ele voltar agora, como está a tua vida com o Senhor? A Bíblia fala, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Né? E se hoje fosse o dia em que o Senhor falasse, fulano, sobe, como é que você estaria? Se o Senhor voltasse, se o Senhor vier ao teu encontro nesse momento, porque nós não sabemos, irmão, a que hora, não sabemos o tempo, não sabemos o dia, nós só sabemos que Ele está voltando. E Jesus está voltando. Então se prepara-te, igreja. Prepara-te, né? Essa noite ainda pedirão a sua alma, diz lá a palavra em Lucas, né? De quem será? Então não seja um louco, irmão, mas volte à sobriedade, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa te fazer resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre. E tem mais, conecte-se ao céu, sejam conectados aos céus, porque é o céu quem governa a terra. E o domínio ainda está na mão daquele que tudo governa. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus.